Olá, seja bem-vinda a mais um Motivos e Pontos. E hoje nós vamos fazer um ponto que é ideal para projetos grandes, como colchas, peseiras, mantas para sofá. Mantas para bebê, você pode usar? Pode. Já falei para você que eu não gosto desse termo não pode, né? Você pode usar sim, mas nesse caso, não use em lã, use em linha porque ele é um ponto ideal para projetos bem grandes e a lã vai reduzir a repetição, as repetições que a gente precisa fazer nesse ponto, né? Então, seria melhor linha e linha fina, porque aí as repetições se tornariam menores e mais frequentes. Você vai entender depois que você vê ele mais completo, tá? Eu separei aqui 3 cores, também é um ponto legal para ser feito com cores diferentes, no mínimo 2, tá? Mas eu coloquei aqui 3 cores. E a gente vai repetir as cores a cada 2 carreiras, tá bom? Então vamos começar aqui com a mais escura, aí você vê se você quer tudo colorida, tipo um arco-íris, do jeito que você quer, se é para aproveitar as suas sobras de fios, também é legal para fazer a almofada, tá bom? Vamos lá. Como eu falei, esse aqui é um projeto bem grande, a gente vai iniciar a contagem desses pontos da seguinte maneira: 9 correntinhas. Tá bom? Agora, você vai fazer múltiplos de 18 até alcançar o tamanho que você quer, né? Mas vamos supor, você quer uma manta de 1,20 m, então vai fazer isso aqui 1,5 m mais ou menos, se não mais ainda. Porque como ele fica em zigue-zague, os pontos são consumidos na largura, cada bico interno que você faz assim, tá bom? E aí, então, aqui a gente vai fazer, então, múltiplos de 18, né? Eu vou fazer uma vez só, tá bom? E agora a gente vai fazer a pontinha do canto. Esses 9 pontos são para o término de um canto e depois o término do outro, tá? Aqui a gente vai fazer primeiro 10 pontos. A gente vai colocar o dedo aqui, ó, no 10º e vai fazer mais 6. Volta aqui no 10º, coloca a agulha e aqui você vai fazer 3 pontos altos na mesma correntinha. Na base, você vai pular 2 correntinhas e na terceira vai repetir 3 pontos no mesmo ponto de base. 3 pontos altos, tá? E vamos fazer isso mais uma vez. Vamos pular 2 correntinhas e na terceira agora nós vamos pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai fazer novamente 3 pontos juntos. Esse motivo é sempre 3 pontos juntos, tá? Não fechados juntos, feitos na mesma base. 2 correntinhas, na terceira repete. Novamente, 1, 2 e na terceira, agora presta atenção, 3 pontos juntos. Três correntinhas, na mesma correntinha de base, repete os 3 pontos juntos.
Volta a fazer pular 2 correntinhas e repete os 3 pontos altos. Vai fazer isso aqui mais 2 vezes. E aqui então a gente já tem 2 bloquinhos após aqui na terra, que é o pico, ó, tá vendo? A gente tem aqui e aqui tem 2 e aqui 2. Então agora a gente vai fazer esse com esse espaçamento maior de 5 correntinhas. A gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5 e na sexta a gente coloca a agulha e faz 3 pontos altos. Então a gente volta a pular 2 correntinhas e repete os 3 pontos altos. E agora a gente vai para a finalização da carreira. A gente conta 2 correntinhas e aqui a gente vai fazer os 3 pontos altos, 3 correntinhas e novamente no mesmo espaço 3 pontos altos. Tá ok? Então a gente tem o pico aqui, tá? Vamos chamar assim, ó. Aqui tem um, tá? Aqui tem um, e aí no meio dele a gente tem 2 bloquinhos. Vira, temos 2 aqui também. Bom, para a próxima carreira, então, a gente vai fazer o seguinte: 5 correntinhas. Vira. Agora a gente vai trabalhar nesses espaços aqui, ó. Nesse primeiro, a gente vai fazer 3 pontos altos. Seguimos para cá, trabalhando nos espaços. A gente vai trabalhar entre os bloquinhos, tá? Aí vamos fazer 3 pontos altos. Passa para o próximo espaço, novamente 3 pontos altos. O próximo espaço é o da junção aqui, ó, com eles dois juntos. Então a gente pula esse e vem para esse de cá. Eu vou abrir agora e já vai dar para entender melhor. Ó, tá vendo? Então a gente tem aqui um bico superior, aqui o inferior, e o inferior é esse onde a gente deve pular esse daqui para fazer no próximo, senão a gente nunca vai ter essa queda aqui, tá? E agora a gente está subindo esse daqui. No próximo espaço aqui entre os bloquinhos, a gente repete 3 pontos altos e agora a gente vem para esse daqui de cima, tá? Esse espaço de 3 correntinhas. E aqui a gente vai fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e no mesmo espaço repete os 3 pontos altos. Vamos para o próximo bloquinho, o espaço, né? Então, no espaço, 3 pontos altos. Próximo espaço, 3 pontos altos. O próximo espaço é do bico inferior, então a gente pula esse e vai para o próximo. E conforme a gente vai aumentando o trabalho, isso vai ficar mais fácil de ser percebido, tá? Aí no próximo, novamente, os 3 pontos altos. E aqui, a gente vai trabalhar na correntinha, tá? Na última correntinha aqui, da esquina, a gente vai fazer os 3 pontos altos.
Aí você vai achar que tem alguma coisa de errado, mas não tem não, tá? Ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas, na mesma correntinha, 3 pontos altos. Tá? Então, olha só, aqui no início, vou virar o trabalho, tá? Para a carreira anterior. Na carreira anterior, a gente fez aqui aquelas 6 correntinhas e a gente iniciou aqui, tá? Virando novamente aqui, a gente tem novamente as correntinhas e a gente inicia aqui. Então, parece que tá alguma coisa errada, mas não tá não, tá? Veja que aqui a gente terminou aqui, ó, fazendo os 2 bloquinhos juntos, e a gente fez a mesma coisa do lado de cá, tá? Então, ele inicia de um jeito, termina do outro. Aí, inicia do mesmo jeito que foi aqui embaixo e termina como foi aqui em cima. E agora a gente vai trocar novamente. E isso vai trocando assim, alternando até o final, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Vai sempre iniciar com 5 correntinhas. Aqui é um bloquinho só no início. Opa, peraí. Aqui eu quero trocar de cor, tá? Então, esse daqui, a orientação dos pontos é o mesmo, tá? Aqui eu quero trocar de cor aqui. E aqui, então, eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro espaço, eu vou fazer um bloco. Passo para o próximo espaço, mais um bloquinho. Tá bom? No próximo espaço, é um bloco. Esse aqui é do bico de baixo, então eu pulo esse e venho para o próximo. E agora no próximo a mesma coisa. Mais um bloquinho. Tá? E aqui a gente já tem a entrada novamente. Aqui a gente está chegando no bico superior. E nele a gente faz um bloco, 3 correntinhas e um bloco. Vamos para a descida aqui. Um bloquinho no espaço. Mais outro bloco. Eu sei que eu estou fazendo rápido, mas aqui é só ponto alto, viu, que a gente está fazendo. São 3 pontos altos em cada bloquinho. E o meu fio aqui acabou que eu nem percebi. Vamos pegar outro aqui. E aqui é bem o lugar do bico inferior, tá? Então a gente vai pular ele, vai vir para esse próximo aqui, onde a gente vai fazer os 3 pontos altos. Meio confuso aqui com essas sobras aqui, mas eu já vou tirar. Tá bom? E agora a gente vai para o próximo aqui. E a gente chega aqui no cantinho final. No cantinho é onde a gente faz os 2 bloquinhos.
E a partir daqui é só repetição daquilo que a gente já fez, tá legal? Então agora eu vou repetir a mesma coisa, virando a carreira em marrom, e depois eu vou fazer mais algumas repetições em branco, café, café com leite, tá bom? E aí eu volto com você pra gente ver como é que isso aqui vai ficar maior, você vai ver que o efeito é bem legal. E olha só o resultado final dessa amostra. Como eu falei para você, esse daqui é um ponto para um projeto grande. Eu tive que repetir aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras até ter uma visão melhor do efeito desse ponto, né? Ele é igualzinho aquele granir, né? Que geralmente a gente fala square granir porque a gente faz o quadrado, né? Mas esse ponto que fica um bloquinho de 3 dentro de outro encaixado assim, tudo é granir, né? Então, esse que seria o zigue-zague em granir. Eu acho ele bastante legal para projetos grandes, como eu já falei para você. Se fosse fazer uma coisa que precisa de uma delicadeza maior, então você precisa usar um fio mais delicado, tá? No entanto, ele também é um ponto que ele rende muito, né? Você vê que ele rende bastante, porque olha só, em uma única carreira, ele já alcança esse tanto de tamanho. Então, a gente trabalha muito menos também com ele. No início, no início ele pode se parecer confuso, mas logo, logo você percebe que é só uma repetição da mesma carreira. A primeira é única, depois da segunda, tudo é repetição da segunda carreira. E você vai trocando as cores para que ele tenha um efeito melhor. Tá legal? Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso ponto fantasia de hoje. Antes de sair desse vídeo, veja se você já está inscrita no canal. Se não tiver, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Lembre-se de deixar o seu like e se aparecer a opção hypar, já clica nela para que esse vídeo alcance mais artesãs que gostam de pontos lindos, assim como você. Fique com Deus e até a próxima!